Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é candomblé. Há algum tempo eu fiz uma entrevista com o professor Marco Aurélio Pereira, professor de História aposentado da UEPG, e ele falou sobre candomblé e umbanda. Mas algumas pessoas me pediram para falar com integrantes da religião. Na semana passada, eu trouxe o pai Rafael de Almeida, que é pai de santo, de umbanda, e agora nós vamos conversar com o babalorixá Diego de Logum Edé, que vai nos explicar gentilmente os mistérios do candomblé. Antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui, Babá Diego. E eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que é o candomblé, ou seja, qual é a sua matriz. Existe mais de um candomblé no Brasil? Primeiramente, muito obrigado, pelo convite para poder estar explanando isso, sobre a nosso culto afro. E sim, Ney, existe sim o candomblé, ele existe em suas denominações. Dentre elas, Queto, Angola, Jeje, Então, dentro do Brasil hoje, existem essas diferenças, No caso, o Queto, cultua-se o orixá, Angola, Inquice e Jeje Vodum, Cada qual com sua forma, seu tempo de iniciação, Porém, todos com o mesmo tempo para se tornar um babalorixá, ou uma ialorixá, ou uma mameto, ou um tateto, De acordo com o segmento daquela nação. Na Bahia, o candomblé ele é muito comum, as pessoas entendem muito da religião, mas aqui no sul do Brasil nós temos pouco contato com as terminologias que são próprias de uma língua africana chamada Iorubá, a menos que eu esteja equivocado. Isso. Eu gostaria que o senhor já nos ajudasse de origem identificando alguns desses termos. Os últimos termos que o senhor utilizou são para os sacerdotes do candomblé, é isso? Exato. No caso, o babalorixá, ialorixá, o amameto, o tateto, Então, assim, dentro do Queto, denominado como babalorixá e ialorixá, Dentro da Angola, mameto, tateto, que mameto seria mãe, tateto pai, Isso originado da Angola do Banto, povo Banto. Povo Banto, que foi um dos primeiros povos trazidos à força para o Brasil na época da escravidão. Exatamente. Os primeiros povos a chegarem ao Brasil, Com o tempo, vieram-se os povos de Jeje, povo de Queto, e Angola acabou, pelo conhecimento que eu tenho, acabou se perdendo um pouco dela, não que ela não seja existente. Então, no Brasil foi reformulado o candomblé, Então o candomblé que nós temos no Brasil, isso um professor que eu entrevistei há pouco tempo atrás tinha já explicado, o candomblé que existe no Brasil não é necessariamente o candomblé que existe na África. Existe uma versão nacional da religião, é isso? Exatamente. Existe uma versão, porque muita coisa se perdeu diante desse tempo, Então, a diferenciação como as danças, utilizadas dentro dos xirês, que são os toques denominados do culto, O culto, eu vou pedir a sua paciência para que a gente possa entender a terminologia. O culto no candomblé se chama xirê. Xirê, que significa dança, brincar, É um momento onde nós fazemos uma roda, anti-horário, em algumas casas sentido horário, E nós vamos cantando, louvando, as cantigas, de forma com que se apresente, denominado orixá, e cada um com sua forma de dança feita dentro desse xirê, dentro dessa roda, Até o momento do transe que os médiuns, os iaôs, ou até mesmo os ebomes entram, O que é um iaô e um ebome? Assim, se você faz parte de uma casa, antes de ser iniciado, você é denominado um abiã, que é não iniciado, certo? Após a iniciação, se torna iaô, que já é um filho iniciado, E após os 7 anos, assim, dados seus axés, que em algumas casas, no caso, 1 ano, 3 anos, algumas casas dão 5 anos, e aí o do IG, que seria os 7 anos, que daria-se o direitos àquele que se vai ter uma casa, ou não ganha-se o direito, mas se torna um ebome daquele axé que ele pertence. Aí seria o pai e a mãe já com o seu grau tomado,
as suas possibilidades de jogar, de iniciar um Iaô. Jogar os búzios, o senhor fala. Exatamente. Jogar os búzios, iniciar um Iaô. O Iaô é? Iaô, que é o iniciado, né? Perfeito. O Abian para o iniciado. Denominado, a palavra Iaô significa esposa, digamos, do orixá. Ah, perfeito. Então, na Umbanda, as pessoas incorporam entidades, espíritos de luz que desencarnaram e vêm auxiliar os encarnados. Exato. No Candomblé existe um transe, é isso que eu entendi? Isso. Não é incorporação, é um transe onde vocês entram em contato com a energia do próprio orixá? Exatamente. Dentro do Candomblé, a pessoa entra no transe, né? Então, na iniciação dele, através de ritos, né, que são feitos dentro do Oncó, denominado local onde a iniciação, a iniciação dentro do Candomblé, hoje denomina-se os ritos durante 21 dias de ritos efetivados para aquele iniciado, né? Entre ele e ebós, etc. e tal. E esses ritos, até o presente momento, que é denominado assim, que o orixá dentro de si, né, ele aflora. Então é o transe. Então o orixá ele não vem de fora para dentro, por questão de incorporação, e sim um transe daquela energia, daquele fragmento que buscamos, né, dentro de rezas, né, de rituais daquele determinado orixá para aquele Iaô. Perfeito. Então, pelo que eu posso entender, na Umbanda as entidades já existem, são seres humanos desencarnados que incorporam no médium. No caso do Candomblé, existe uma centelha divina que se encontra dentro do médium, dentro da alma do médium, e essa centelha divina vibra na mesma frequência do orixá. Exato. Perfeito? O orixá que o rege, nesse caso, que rege aquele médium. Ah, perfeito. Então é um processo interno, não externo. Exato. E esse fragmento, essa centelha divina que vibra dentro do médium, então entra em sintonia com o orixá, pode ser Xangô, Oxalá, Iemanjá, enfim, quem estiver regendo a cabeça, é isso? Isso, exatamente. Por isso todos esses preparos, né? Até o momento da queda do cabelo, que muita gente fala, raspou o cabelo, né? Como que pode? Às vezes as pessoas pensam que a pessoa está com algum câncer ou algo do gênero, né? Mas não, são a questão litúrgica mesmo, dentro da nossa nação, né? Então, no Candomblé, se raspa a cabeça como um sinal de nascimento, é isso? Exatamente. Esse é... Porque, assim, dentro do Candomblé, existe a iniciação do Iaô, ele nada mais é que, por exemplo, o Diego, antes de se iniciar, era apenas um Diego qualquer. E a partir daquele momento que houve a iniciação, eu deixei de ser aquele Diego, digamos, entre aspas, ele morreu, por exemplo, e nasceu-se um novo Diego juntamente do orixá Logum-Edé, né? Então, dentro desses quesitos, você deixa de fazer muitas coisas, você abdica-se de muitas coisas do seu dia a dia, né? Do que você tem de costumeiro, né? Então você aprende a ter uma nova vida dentro do sagrado. Baba Diego, obrigado pela entrevista nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o último bloco e comigo no estúdio continua o Baba Diego de Logum-Edé, que está nos explicando gentilmente como funciona o Candomblé. Uma religião que todos aprenderam a amar e respeitar no Brasil, que é muito mais comum no Norte e Nordeste, principalmente na Bahia, onde ela é muito rica do ponto de vista cultural, e que, obviamente, está presente em outros estados da Federação, como é o caso do Paraná e aqui em Ponta Grossa também. Exato. Eu preciso fazer uma pergunta, Baba, antes de continuarmos com as explicações sobre o Candomblé. Existe preconceito? Existem ataques aos cultos de matriz africana em Ponta Grossa, no Paraná? Então, é até bom frisar isso, né? A intolerância ela está cada dia maior, né? Não, aqui em Ponta Grossa, algumas casas foram vítimas, né? Digamos assim, mais as casas de Umbanda, porque o Candomblé, dentro de Ponta Grossa, ele ainda está muito pequeno, né? Algumas casas
existentes de, acredito eu, que 4 ou 5 casas dentro de Ponta Grossa, tá? De um certo conhecimento que eu obtenho. Então ela tá muito frequente. Rio de Janeiro está muito forte, Curitiba também. São casas que são invadidas, apedrejadas, pessoas que aferem palavras de ódio, de extrema, de ameaças, né? Então isso é muito. Você não pode andar com um traje na rua, como na Bahia seria normal. Aqui você passa, todo mundo fica olhando. Infelizmente a Ponta Grossa é uma cidade muito provinciana, né? Ela é muito fechada a certas situações. Então, de antemão, né, eu quero já dizer como eu faço parte do COMPIR, que é o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial aqui em Ponta Grossa, juntamente com a Secretaria de Educação Municipal, né? Então a gente está brigando, brigando não seria o termo correto, mas tentando trazer para as pessoas que desmistificar, quebrar esse tabu, que nós não cultuamos nada que seja demoníaco ou diabólico, né? Nós cultuamos o quê? A natureza. Dela vem muita coisa para nós. E para ela devolvemos em forma de louvação, que é o que o orixá simboliza para nós. Cada orixá, né, cultuado, ele tem um arquetipo da natureza, né? Entre eles Oxum, a senhora dos rios, né, da fonte, Yansan, que é a senhora do tempo, das tempestades, Xangô, que é do trovão, o senhor da justiça, né? Assim como Exu, que muita gente sincretiza ele juntamente como algo o diabo, né? E não simplesmente ele é o caminho. A palavra Exu significa terra, caminho, entendeu? Que é o que nos dá caminho, aquele que nos traz proteção também diante de muitos ataques que sofremos. Uhum. No caso da Umbanda, houve um processo de sincretismo fundindo alguns santos católicos com os orixás. Exato. Então, por exemplo, Oxalá Jesus Cristo, Nossa Senhora dos Navegantes Iemanjá, o senhor citou Mamãe Oxum, que é Nossa Senhora Aparecida. Isso. Né? Então existe uma fusão com algumas imagens. No candomblé, os orixás ainda são preservados em sua matriz. Né? Ou seja, o processo de sincretismo ele não ocorreu. Não. E eu gostaria de aproveitar esse momento, então, para tentar esclarecer uma dúvida que existe por parte de algumas pessoas. E conversávamos isso ao telefone antes de fazermos a entrevista. Né? Isso. A questão do sacrifício animal. Os animais são sacrificados em alguns rituais de candomblé, e se são sacrificados, eles são consumidos logo na sequência ou tempos depois? Então, um animal para nós é um bicho, ele é muito sagrado, né? Então, tudo no culto do candomblé é sacramentado, né? Tudo é sacramentado. Então, assim, o que nós colocamos? O animal é sagrado, nós cuidamos do animal, nós temos tanto sagrado que ele é, que nós agradecemos. Após o sacrifício e alguns ritos utilizados, ele é consumida a carne. Nada se perde do mesmo. Nada é jogado fora, entendeu? Nada é, como diz, despachado, entendeu? Então nós cuidamos. Algumas casas, por isso que as casas normalmente são denominadas de roça. Por que roça? Porque todo o que se falar vim da roça, eu planto, eu crio, entendeu? Como se tivesse um sítio, algo que eu crio meu animal. Por um presente momento, existe o sacrifício, e aí eu vou me alimentar dele. Então, todos os animais que são usados dentro da nossa religião, ele é utilizado a carne para nosso alimento, para servir a comunidade presente ali. Então, nada é posto fora, até porque odiamos que a comida seja algo jogado. Né? Uma outra coisa interessante na religião do candomblé, me corrija se eu estiver errado, Babá, por favor, o senhor falou dos orixás que eles representam forças da natureza. Exato. Mas o candomblé é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, porque tem aproximadamente quase 5.000 anos de história, incluindo aí, lógico, indo até a sua matriz africana. Né? E
existe por trás da energia dos orixás o princípio criador, que é o Olorum, correto? Correto. É um Deus só, é isso? Olorum, que de acordo... Né, existe, na verdade, existem os Itãs. Por quê? Porque o candomblé, ele não tem algo registrado escritamente, né? Isso vem passar... Tradição oral. Exatamente, é a tradição oral. Então ela é passada de pai para filho, de neto, de avô para neto, e assim sucessivamente. Então, dentre eles, existem Itãs, né? Que são as histórias contadas da criação do mundo, né? O Olorum, juntamente dos orixás, um dia parou e pensou, vamos criar o mundo, para que os orixás também pudessem ter um lugar para eles. O mundo em si já existia, porém ele era cheio de água, não existia terra, entendeu? E uma das Itãs, Olorum incumbiu o Batalá de criar o mundo, né? Juntamente de Odudua. Então, contar toda a Itã se torna uma coisa comprida, né? Mas assim, então a criação houve após a terra firme efetivada no Eié, que é a terra, né? Após essa terra firme efetivada, aí houve aquela questão da criação do homem, né? Que dentre delas, juntamente do barro da argila de Mãe Nanã, que é uma orixá anciã, foi criado o corpo, a Djalá criou a cabeça, moldou-se a cabeça, e aí o sopro divino dado para o homem. Então, começou-se a fabricação do homem através desse barro, né, das cabeças. Então, foram feitos, dentro da nossa crença, foram feitos o branco, o indígena, o negro, né, entre as raças. Entendeu? O sopro divino veio de qual orixá? Oxalá, em alguns Itãs, Orumilá, outros Itãs, Oxalá, outros Itãs, Orixanlé, né, que, como se diz, e que todos são orixás funfuns, que são Oxalás, né? Uhum. Assim foi denominado. Então o sopro divino vem. Então acreditamos da seguinte forma: dentro uma mulher, quando ela vai engravidar, quem cuida do seu útero é Oxum. Oxum está cuidando daquela criança, daquele ser maravilhoso que está vindo. Até o presente momento do nascer. Quando se nasce, já não é Oxum incumbida de cuidar. E sim, Iemanjá vem e acalanta esse filho sobre o Eié, a terra. E a partir do momento que se grita, que a criança chora, que ela tem aquele sopro divino. Uhum, entendi. Pelo visto, toda a tradição é muito rica. De maneira muito simples e rápida, estamos chegando ao fim da entrevista, e eu prometo convidá-lo aqui numa outra ocasião. Sim. Mas o ritual de vocês, então, envolve um círculo de pessoas. O ritual de vocês se chama Xirê, né, como foi mencionado no bloco anterior. Envolve um círculo de pessoas que cantam, dançam e entram em transe recebendo o orixá, correto? Exatamente. É isso. É isso. O candomblé, de uma certa forma, se resume dessa forma. E ela é aberta, sim, ao público. Eu ia perguntar agora. Então, qualquer um pode acompanhar? Todos podem ir até. Existem ritos que não, né? Que seria o heró, o segredo. Por isso que o candomblé se torna uma coisa que as pessoas têm medo. Então, existem ritos que é feito de porta fechada. Então, somente iniciados podem participar, né? Em questão de aprendizado e se levar para os seus futuros filhos, né? Então, ele é aberto, sim, ao público, principalmente quando se tem xirê. Eu vou falar, vai ter candomblé na casa de Pai Diego. Então, vamos lá. Então, a partir daquele momento, ele vai participar de todo o xirê, ele vai ver todo o xirê, vai ver o transe, ele vai ver a pessoa que está em transe, que se retira do barracão, onde vai ser vestido aquele orixá, e aquele orixá vai sair em sala para poder dançar, e as danças que são feitas, né, nas evoluções, de forma com que mostre como ele era, quando ele guerreava, quando ele cuidava, quando ele amava, quando ele, de uma certa forma, em festas, quando ele bebia e acabava, né, ficando meio alterado. Então, se você prestar atenção em todas
as danças de cada orixá, ele traz um significado quando o orixá ainda era, ele ainda podia vir até o Oié, a terra, porque o orixá ele podia vir à terra, tinha contato com o homem e voltava para o Orum, que é o céu. Então, todo essa liturgia, esse conhecimento, o candomblé é muito complexo. Então, se demanda tempo para aprendizado, para que até que você possa estar incumbido de se fazer. E lembrando sempre que ninguém, absolutamente ninguém, vai saber tudo. Então, nós seremos um eterno Iaô, um eterno aprendiz dentro da nação, qual ela seja. Baba Diego, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Espero poder vir mais vezes com outras teses, né? Para que possamos apresentar. Encerramos o programa por aqui. Voltamos na quarta-feira que vem. Um grande abraço.